que é governança, afinal de contas, né? E governança é só para grande, é para pequeno, ou o pequeno já pode começar olhando para isso? Então, vamos desmistificar a palavra governança aqui. Legal. Essa palavra, talvez, a gente até brinca que no Brasil, traduzida, ela remete muito ao serviço da hotelaria, né? A governança, né? A governanta que vai organizar. Nossa, verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Nem eu, agora que tu falou, fiquei, caramba, é verdade. Eu olhava a governança e falava, coisa chique esse negócio. de É governança, chique. né? O nome é bonito. Sabe o que me remete? A governo. E aí Então, eu penso na tem isso governança também. como o governo funciona. Então tem o governador, aí tem a assembleia, aí na assembleia tem os deputados. Eu me remete a governo. Legal. São esses dois pontos que o pessoal acaba correlacionando, mas Tem executivo e legislativo numa empresa? Olha, vai ter, só que são nomes até que complicam um pouco, né? Vamos falar o fazedor ou o direcionador, e a governança a gente pode desmistificar do seguinte formato. Gestão, talvez todo mundo conheça, e eu quero trazer um exemplo que é que toda empresa ela vai ter 3 níveis de atuação do profissional, tá? Nível estratégico, que a gente sempre fala aqui, vocês falam no podcast, que é lidar com conversas e temas de longo prazo, estratégias de como se posicionar e se diferenciar, tá? Nível estratégico. Segundo nível, nível tático, que é como que eu faço essa estratégia ser executada e fazer com que o time vá nessa direção, gerenciando recursos humanos ou financeiros, tá? E o terceiro, não menos importante, mas operacional, que é o que vai executar essa estratégia. O ponto é que a gestão, normalmente, ela está vinculada ao nível tático, o nível de média gestão. E a governança está vinculada ao estratégico. Por isso que muitas vezes, quando se fala de governança, mas o que é governança? Como é que eu, pequeno empresário, começo a ter governança? Basta você começar a ter conversas de longo prazo, né? Começa com gestão e você tem uma pauta ou uma agenda que a gente vai... Peraí, igual nessa mesa aqui. Hoje é proibido falar de tarefa operacional e vamos evitar táticas. Vamos falar a reunião inteira de estratégica, de futuro, de visão. Vamos falar de termos, né, lá para frente, valuation, né? Vamos falar de quanto vale esse negócio. Vamos falar de itens que vão fazer a gente chegar lá na frente. E no final a gente fala do tático, no final dessa reunião. Tá, como é que agora eu executo isso? Então já entra na roda da gestão. Só para trazer mais um exemplo. Eu sempre falo que são 2 engrenagens que se conectam. Governança é eu dar a direção, eu monitorar e avaliar se o que eu direcionei está dando certo. A gestão precisa pegar aquela direção, vamos supor um gerente, né? Ele precisa planejar, fazer o plano disso, ele precisa executar, ele precisa controlar e corrigir. E aí ele vem nessa reunião que a gente está simulando aqui e presta contas. Esse ciclo pode ser executado por qualquer empresa, concordam? Mesmo... A gente ensina isso. É o método de gestão que a gente fala MP, método, plano de ação e execução. Perfeito. A única diferença é que a gente tem que seguir uma pauta, e eu falo que é sagrado na reunião de conselho ou numa reunião que vai falar de governança, 50% sobre tomada de decisão, porque senão não faz sentido eu trazer um conselheiro de alto valor agregado, que a hora dele vale muito. Então assim, ó, pessoal, vamos só levar para a reunião aquilo que a gente precisa decidir. E vamos falar 30% de futuro. Aí sobrou quanto aqui? Se tem 50% para decisão, 30% para futuro, sobrou 20%. 10% eu posso olhar para o passado em gráficos e 10% ver do presente. O que acontece? Eu crio um ambiente que vai proporcionar todo mundo olhar a tomada de decisão e pensar em futuro. Isso muda o jogo completamente das empresas. Perfeito. E esse papo, então, que a gente está falando de governança, porque falar do estratégico, tático, operacional é algo que a gente já escuta, a gente já conversou bastante aqui no podcast, é mais comum os empresários ouvirem sobre isso. Mas quando a gente chega nesse nível já usando o termo governança mesmo, isso serve para o pequeno empresário? Falar de governança serve para o pequeno empresário? Serve, com certeza. E às vezes vem pequenos empresários me pedir mentoria ou conselho e eu falo assim, cara, a partir do momento que você começou a pedir conselho e uma mentoria para um pensamento do longo prazo para onde você está indo, isso é governança. E eu sou da área de finanças também, né? Eu sou formado em auditoria, também compliance, trabalhei 10 anos com auditoria de pequenos, médios e grandes negócios. E eu sempre provoco que nas pautas de governança tenha sempre previsão, projeção e futuro. Porque quando a gente lida com números e dados, é algo que, infelizmente, o brasileiro tem muita dificuldade de lidar com números, com projeção. É um mistério ainda. Quando a gente fala de valuation ou uma governança para a venda da empresa, pode ter certeza que talvez deve até para gravar um outro podcast disso. Porque existe uma curiosidade, né? O que é o valuation? O que gera valor para o negócio?
Então, às vezes, vem um pequeno empreendedor pensando em fazer um novo negócio, né? Então, ele vem e me pergunta, Pedro, o que eu posso fazer? Eu estou pensando em fazer uma sociedade. Isso também é governança, tá? A governança é o governo, né, dos relacionamentos societários, é o governo do recurso que eu vou investir, ou eu estou pensando em trazer um investidor, isso também é governo, tá? Comando, eu chamo de comando. Comando. Que seja, né? Comandante. Que seja o comandante, é o comando. Comandância devia chamar, né? Pô, Marcelo. O comandante é a comandância. Eu não tô nem Comandância. aí o que o mercado pratica. Meu, eu não quero nem Vai saber, ser velho. comandância. É comandância de alto impacto. Não, pelo amor de Comandância. Deus. Conselho da comandância de alto impacto. Vamos acabar com isso aí, vamos. Comandância corporativa. Comandância corporativa. É isso Ô, aí. Pedro, me ajuda a manter uma ordem aqui, por Vamos lá. Cara, mas você falou o que eu pensei, mandou muito bem. Então a comandância da pauta vai ser assim, ó. Eu tô perdida aqui. Assim, ó, vem o pequeno empreendedor e me chama às vezes até para um churrasco. Cara, tô pensando em fazer um negócio assim. Eu faço 3 perguntas. Com quem? Daí ele fala, qual que é o perfil dessa pessoa? Que ela tem histórico de sucesso? Não. Você tem? Não. Então esse negócio já pode dar errado. Recurso vem da onde? É teu ou de outro? De terceiro. Ele pode dar muito mais errado. E beleza, você tem um plano de negócio futuro? Você está pensando em 5 anos? Não. Então, cara, vamos só comer o churrasco, bater papo, porque a probabilidade de errado é grande. Entenderam? 3 tópicos. Toda vez que for aplicar comandância no seu negócio é com quem, recurso e futuro. Talvez isso já é um passo a passo simples aí para estar na pauta do pessoal, né?